É, hoje é 29 de fevereiro, amanhã é 1º de março, amanhã estou completando 62 anos de idade. Eu nasci 1º de março de 1962, no Córrego do Abril, no município de Palmópolis, comarca de Almenara, Minas Gerais, no Vale de Jequitinhonha. No tempo que eu nasci, lá pertencia a Rio do Prado. Depois Palmópolis passou a cidade, aí hoje seria município de Palmópolis. Na época era município de Rio do Prado. O interessante dessa história é que eu nasci em extrema pobreza. Pobreza, não tem como ser mais pobre. Meus pais, eles viveram uma pobreza difícil de explicar. Eu dormia em esteira feita de tapoa, né? E tive problemas seríssimos de enfermidade desde que nasci. E sofri muito mesmo, além dos limites. Agora, o impactante, o impressionante de toda essa história é quando eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade, lá em Minas Gerais, na fazenda do meu avô, que já faleceu há vários anos. Meu avô chamava José Vital da Silva. Ele, ali, tinha uma cachoeira, né, naquela propriedade, onde fui criado. E tinha um pomar, né, onde tinha tangerinas com farturas, pés de jaqueiras, né, de jacas, tinha uma jaqueira. E eu, com 7 anos de idade, eu, na minha inocência, eu erguia os meus braços, sozinho, embaixo daquela jaqueira. Eu saía embaixo da jaqueira, olhava para o tempo aí, olhava para as nuvens, eu olhava para a floresta, né? Naquele lugar, era cercado, rodeado de floresta. E eu dizia, como é rico, como é sábio. Quem criou todo isso que eu estou avistando? Eu com 7 anos de idade. E eu sentia um desejo profundo de conhecer na íntegra quem criou tudo isso. Eu queria abraçá-lo, queria beijar, abraçar. Quem criou essas coisas? Como é lindo tudo isso. Na minha inocência, né? Com 7 anos, eu tinha esse desejo. Estou falando isso aqui para vocês, me dá vontade de chorar, porque parece que estou vendo a cena. O tempo foi passando, eu nasci em berço católico, apostólico, romano, fui batizado pela Igreja Católica, né, pelos padres, fui crismado pela Igreja Católica, inclusive
o meu pai e minha mãe dizia para mim que Maria Santíssima era minha madrinha, né? Coisa absurda, né? Eu, com 5 anos de idade, veio um tumor na minha garganta, né? Uma enfermidade terrível. Aquilo crescia, aquele caroço, depois ele vinha a furo, ficava escorrendo aquele catarro. Isso eu fiquei nessa situação dos 5 anos até de 15 para 16 anos de idade. O que acontece? A minha mãe fez uma promessa com Maria Santíssima, né? Que se eu ficasse curado daquela enfermidade, daquele caroço, daquele tumor, que ela me colocava para rezar uns terços de joelho no presépio em 25 de dezembro. Eu não lembro quantos anos eu tive que rezar esses textos. Só que Satanás é tão sujo que aquele caroço desapareceu por um pequeno período e depois voltou tudo de novo. Com 15 para 16 anos, meu pai veio a óbito, né? Meu pai tinha mudado para uma cidadezinha por nome Batinga, divisa da Bahia com Minas Gerais. A gente tomava as duas águas. A divisa é o rio Umburaninha, rio Umburaninha. De um lado do rio é a cidadezinha, o patrimônio por nome Batinga. Do outro lado, Umburaninha, a cidadezinha, patrimônio por nome Umburaninha. Município de Bertópolis, Minas Gerais. E Batinga é município de Itaém, na Bahia. Itaém, Bahia. Ok. Ali, de 15 para 16 anos, o pessoal da Assembleia de Deus trouxe os ensinamentos deles para mim, dizendo que era a verdade, que ali estava a verdade, que a Igreja Católica estava errada. E aí eu fui ser crente da Assembleia de Deus. Quando eu fui ser crente da Assembleia de Deus, aí não demorou muito tempo, de forma automática, eu fiquei sabendo que eu estava no mundo para prestar um serviço ao Ser Supremo, que na época, na minha inocência, eu chamava de Deus. E que eu não sairia do mundo sem prestar esse trabalho, e que o trabalho era seríssimo, e que eu seria utilizado no mundo como arma poderosíssima no mundo. Eu ficava calado, não comentava com as pessoas, o tempo ia passando, de vez em quando, eu ficava sabendo uma série de coisas e eu prevalecia em silêncio, não contava para minha mãe, não contava para as pessoas, eu ficava calado. E passei por uma série de coisas, né? Por uma série de coisas. Eu fui muito de fazer jejum, né? Mesmo na idolatria, eu praticava longos jejuns. O tempo foi passando,
uma série de coisas acontecendo comigo. E aí fui trazido para o litoral norte de São Paulo, a cidade de São Sebastião. Antes disso, quando eu completei 18 anos de idade, eu vim para São Paulo. Fui morar num lugar por o nome Vila Mara, lá em São Miguel Paulista, pegado no Jardim Helena, bairro Jardim Helena. Depois fiquei ali um pouquinho de tempo, saí dali, fui trabalhar no centro de São Paulo, na Rua da Glória, bairro Liberdade, São Paulo. Para quem não sabe, a Rua da Glória tem a Praça da Sé, após a Praça da Sé tem a Praça João Mendes, após a Praça da João Mendes tem a Rua da Glória. Mas antes de eu ir para a Rua da Glória, eu fui para a Rua Conselheiro Furtado, que é na Liberdade. Passa Praça da Sé, Praça João Mendes, aí vem a Rua da Glória, Rua Conselheiro Furtado após. Na Rua Conselheiro Furtado eu fiquei ali mais ou menos uns 2 meses. Ali eu estava numa situação feia, porque eu tinha que sair, eu tinha que levantar de madrugada lá em São Miguel Paulista, né? Lá no Jardim Helena, Jardim Maia, né? Encostado no Jardim Helena. Eu tinha que levantar ali, preparar o alimento para me levar a marmita, né? Aí eu pegava uma fila para tomar o ônibus, né? Para me ir para o Parque Dom Pedro, lá no centro de São Paulo. No Parque Dom Pedro eu seguia a pé, passava a Praça da Sé, Praça João Mendes, e ia para a Rua Conselheiro Furtado. Trabalhava numa loja de brinquedos, uma loja de plásticos. Tá. Aí, naquela situação, eu levantava de madrugada para chegar no serviço 8 horas. Saía do serviço 6 horas da tarde, naquele tempo, e tinha que chegar... Eu chegava em casa à noite, mais ou menos umas 10 horas da noite, né? Para, no outro tempo, que o povo chama de dia, eu levantar de madrugada de novo. Então era um sofrimento. Como tinha uma obra, uma construção civil na Rua Conselheiro Furtado, que era paralelo à Rua da Glória, eu fui lá, conversei com o encarregado, ele arranjou um serviço para mim, porque eles tinham alojamento. Aí o encarregado falou, mas eu não tenho vaga. Eu disse para ele, mas você não é encarregado? Na época eu disse, o senhor não é encarregado? Sim. O senhor vai fazer essa vaga para mim, porque eu vim da Bahia, né, da divisa da Bahia com Minas Gerais, não conheço nada aqui em São Paulo, e eu estou sofrendo, contei para ele a minha situação, me ajuda, me arranja aí, me põe aqui, eu sou novo, mas sou trabalhador, disse para ele, e me ajuda aí, arruma uma vaga para mim. Ele falou, então tá bom, você pode vir na segunda-feira. Aí fui lá na loja de plástico, pedi para o encarregado, falei para ele que eu ia sair. Ele falou, então, já que você vai, mas você não queria que você saísse, por que você vai sair? Eu contei para ele a minha situação, ele falou, tá bom, então eu vou colocar como eu estou te mandando embora, que é para você pegar um dinheirinho, senão você vai sair aqui sem nada. Ok. Aí, ele deu baixo na minha carteira, na segunda-feira eu fui trabalhar na loja, ou na construção civil. Passou um tempinho que eu estava ali, eu descobri que eu tinha uns primos meus que estavam morando em Guarulhos, na entrada da Água Chata, após o bairro dos Pimentas.
Aí quando eu descobri meus primos, eu falei, olha, eu vou sair daqui, eu vou lá para meus primos, que eu vou conseguir coisa melhor. Foi aonde eu saí dali de onde eu estava e fui para Guarulhos. Lá em Guarulhos eu entrei na época, né, Fábrica de Doces Neuza Limitada. Fui trabalhar na Neuza, lá em Bom Sucesso, Guarulhos, né? Depois de um tempo que estava ali, eu voltei e na época eu congregava na Assembleia de Deus. Ali, na Assembleia de Deus ali, eles me tinham como uma pessoa que era de destaque, né? Eu cheguei aí em vários trabalhos da Assembleia de Deus, em vários lugares em São Paulo. Cheguei a ir em Vigília, em Montes, lá em Mogi das Cruzes, né? Fui em vários trabalhos da Assembleia de Deus, tá? Depois eu saí da Neuza e voltei para a Bahia, fui para o estado do Espírito Santo apanhar café naquele tempo. No estado do Espírito Santo, tive a oportunidade de ir nas igrejas luteranas, né? Eles dizem na história, né, que Martinho Lutero, ele fez uma reforma, mas Martinho Lutero não reformou coisa nenhuma. Observa que as igrejas de Martinho Lutero, as igrejas luteranas, lotadas de ídolos satânicos, de imagens, como a Igreja Católica. Então, é aquela coisa, só mudou a coleira, mas o cachorro é o mesmo. Então, o interessante de toda essa história, que as entidades religiosas, a Assembleia de Deus, a Cristã no Brasil, como eu já disse, essas igrejas são novas no Brasil. Não existia essa montoeira de entidades religiosas. A Assembleia de Deus, por exemplo, ela deu início no Brasil em 1910. Vieram dos Estados Unidos, né, da Pensilvânia, nos Estados Unidos, Daniel Berg e Gunnar Wing. Eles chegaram no Belém do Pará em 1910. Em 1911, inauguraram a primeira igreja, ali, aquele grupinho deles. Depois houve uma discórdia entre eles, eles abriram. Um se tornou cristão no Brasil e outros Assembleia de Deus. Assim surgiu a Assembleia de Deus e a Cristã no Brasil, aqui no Brasil. Aí veio as igrejas, uma saindo da outra, a Deus é Amor, em 1963, em 2 de junho, o Manuel de Melo, que já faleceu, era diácono da Assembleia de Deus. Ele saiu da Assembleia de Deus e fundou a Igreja Deus e Amor. O Manuel de Melo também, que já morreu, né? Ele era também obreiro da Assembleia de Deus. Ele saiu da Assembleia de Deus e fundou a Igreja, o Brasil para Cristo. Assim foi uma saindo de dentro da outra. Mas qual o motivo deles fazerem isso? Por causa da tesouraria. Porque o negócio é a verba. Eles querem ser primeiro presidente para poder administrar o dinheiro, né? Ter acesso aos valores que eles arrecadam nas igrejas. Então, assim funciona, né? E a coisa é séria. Então, eu conheço os regulamentos, os estatutos dessas entidades religiosas.
Hoje existe pessoas enganadas porque Satanás ele é especialista em enganar. Eu sou o fundador de uma entidade religiosa lá em São Sebastião, São Paulo, quando eu saí da Assembleia de Deus. Eu entrei na igreja, ajudei a fundar uma igreja por nome Igreja Pentecostal Filadélfia da Última Hora. Na documentação desta igreja, eu sou o segundo secretário dela. Inclusive, estive lá em São Sebastião, litoral norte de São Paulo, onde a minha mãe está desenganada dos médicos, tive que ir lá. E conversando com o meu irmão, que é pastor da Assembleia de Deus, ele disse que quando lá em São Sebastião, na igreja Filadélfia da Última Hora, igreja Pentecostal Filadélfia da Última Hora, quando é o aniversário da igreja, eles passam todos os fundadores na tela, no telão, inclusive diz que passa a minha pessoa lá no telão. Eles repetem a cena. Mas aonde eu quero chegar com isso? Quando nós compramos o terreno que ia construir a sede da Igreja Pentecostal Filadélfia da Última Hora, antes foi colocado a pedra fundamental. Para quem não sabe, como é feito isso? É assim, você faz a coluna, abre um buraco, né, para fazer a coluna, faz uma coluna de concreto, você pega, faz uma ata, né, naquela ata ali é relatado todo o estatuto da igreja, né, ali as pessoas que são os fundadores daquela igreja, todos lavrados ali naquela ata, o estatuto da igreja, tudo ali. E ali as pessoas que participam ali daquele ato, que estão presentes, todos eles, tanto os fundadores como as pessoas que presenciaram a colocação da pedra fundamental, assina naquela ata, aquela ata é colocada dentro de um isopor e ali é colocado dentro daquela caixa feita de concreto. E ali concreta-se por cima e por cima ali levanta-se o pilar, a coluna da igreja. Aí aonde vem o engano? Observa que ali foi colocada uma pedra fundamental, uns escritos, né, relatando que Deus e Jesus é verdadeiro e tal, sendo que não é. Digamos que digamos assim, que daqui a 1000 anos, ou daqui a 300 anos, desmancha-se aquela igreja por alguma razão, aquele prédio fica velho e tal, desmancha aquela construção. Aí a máquina cavando ali vai encontrar aquilo ali. Aí os historiadores vão dizer, olha, achamos escritos, né, antigos. Mas será que esses escritos antigos são verdadeiros? Aí que é a moral da história. As pessoas hoje dizem assim, olha, foi achado no Egito uns pergaminhos, não sei o quê. Mas não quer dizer que acharam pergaminhos lá que são verdadeiros. Ah, que acharam lá não sei aonde, isso e aquilo. Não quer dizer que é verdadeiro, que são verdadeiros achados, né? Satanás é especialista em enganar. Especialista em enganar. Agora, o interessante
de toda essa história que o Juarez Cardoso Vital, leigo, porque não tive condições de estudar, estudei apenas a 4ª série primária, inclusive não concluí, estudei mais do meio do ano um pouco, tive que abandonar por falta de condição financeira. O pai me mostra que eu estou no mundo para ser governo mundial. É um negócio assim, cabuloso, né? Parece que estou contando uma história de carochinha. Mas será que é? E interessante que o pai me fez saber os regulamentos das entidades religiosas. Se você me perguntar, por exemplo, quem é o fundador da Igreja Testemunha de Jeová? Eu sei. Charles Taze Russell, né? Nasceu nos Estados Unidos, né? Se você me perguntar o regulamento dos ensinamentos deles, eu sei. Se você me perguntar quem é o fundador dos Mormons, você sabe? Sei. Joseph Smith, que também nasceu nos Estados Unidos e trouxe a Igreja dos Mormons para o Brasil. Aí conta-se a história, né, mentirosa lá, né, que Joseph Smith, né, achou umas placas e tal, uma série de mentiras, que era um profeta. Mentira. A Igreja Adventista, né, a história lá de Ellen White, né, que era uma profeta, que não sei o quê, boboseira de Satanás. Então, Yao me deu um amplo conhecimento de tudo que está acontecendo no mundo aqui. Eu sou um homem que eu observo a política de forma em geral, né? Eu não sou político, eu analiso, não sou inimigo dos políticos, mas eu observo tudo. Eu contando assim, parece que sou mentiroso? Não. Por exemplo, eu estive lá na Rússia. Mas, Juarez, você esteve na Rússia? Teve. Eu fui de avião? Não. Eu fui de carro? Não. Como você foi lá? Eu estive lá. Eu estive lá na Ucrânia, né? Eu vi toda aquela destruição da Ucrânia lá. Vi. Foi me mostrado tudo aquilo lá. O pai me mostrou porque aquilo lá estava sendo destruído, porque estava sendo permitido ser destruído, né? Ali na Ucrânia tem coisa feia ali, né? Que a gente não relata, a gente fica calado, né? Então, aí se você me perguntar, mas você é inimigo dos ucranianos? Não. Você quer o mal do Volodymyr Zelensky? Lógico que não. Você é inimigo do Putin, Vladimir Putin? Lógico que não. Eu quero o bem dele. Como também quero o bem do Volodymyr Zelensky. O Xi Jinping, que é o presidente da China, né? Eu quero o mal dele? Não. Tem barbaridades lá na China? Tem. Você vai na China, ou na Rússia, ou na Ucrânia, olha o tamanho das estátuas que tem nas cidades deles, né? Você vai no Brasil, por exemplo, nas cidades do Brasil, o tamanho dos monumentos que eles constroem,
né? Nas cidades, é padroeiro não sei o quê, padroeira não sei o quê. Você vai nos demais países, você pega, por exemplo, a bandeira de Israel, é idolatria. Você pega a bandeira brasileira, é idolatria. Eu sei. Você pega o hino nacional brasileiro, é idolatria. Você pega os hinos dos demais países, idolatria. O mundo está em meio à idolatria. Você pega, por exemplo, a van, olha o tamanho do monumento, da estátua que eles constroem e põem em frente à loja deles. Segundo dados, eles gastam 1,5 milhão em uma estátua daquela. Mas por que isso? Aquela estátua, você pensa que é apenas uma estátua? Não. Ela representa o ser maligno que faz o sucesso deles aqui. Só que esses sucessos, eles são enganos. Como fica Êxodo 20, verso 4? Não farás para ti imagem de escultura e nem semelhança alguma do que há em cima dos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto. Então, por que fazem? Por que a Igreja Católica é lotada de imagens? Eles matavam, queimavam e enforcavam os profetas. Eles baniram a verdade do mundo. Mas a verdade, ela chegou. E ela está vindo de forma inesperada, né? Eu tive um sonho essa noite, coisa cabulosa. Coisa cabulosa. Eu não sou de sonhar. Eu passo longo tempo sem saber o que é sonho. Não sonho nada. Do jeito que eu deito na cama, eu amanheço, tranquilo, suave. Eu não tenho sonhos. Não vivo sonhando. Mas eu vou contar para vocês o sonho que eu tive essa noite. Eu quero dizer para vocês que eu não sou petista, também não sou bolsonarista. Eu não sou político. Eu sou neutro em política. Quero ser amigo de todos eles e quero o bem de todos eles. Eu quero ser amigo de todos os presidentes de todos os países do mundo. Inclusive a nação de Israel não sabe que eu sou o pai deles por intermédio de Yahut-Isaac, que eles chamam de Isaac. O pessoal lá que está brigando lá, aquela briga se deu devido eu ter deitado com Agar, e aí nasceu o povo árabe, né, que vive em guerra lá com o povo judeu, o povo hebreu. Os judeus, eles são os meus filhos, por intermédio de Isaac, que é o menino da promessa. E o povo árabe, né, os libanês, eles são os meus filhos, por intermédio de Emaúl, que eles falam Ismael. E algo volta à história. Todo o povo que está no mundo hoje é o povo de antigamente. E será resolvido a situação desse povo todo.
Eu darei um basta nas guerras do mundo. Eu serei utilizado por Yahweh para dar um basta nas guerras do mundo. Eu trarei ao mundo a tranquilidade. Mas como? De que jeito? De que forma? Irei dizer na live do próximo sétimo tempo, 2 de março. Eu vou gravar uma live e nessa live eu irei dizer como trarei a tranquilidade ao mundo. De que forma cessarei as guerras? Profundo, né? Na verdade, quem está fazendo essas guerras é os seres de Satanás. Isso porque as pessoas se entregou à idolatria. Enquanto existir idolatria no mundo, vai existir as guerras. As guerras só cessarão quando for banida do mundo a idolatria por completo. Porque todos os ídolos que tem nas cidades representam os demônios. É como a bandeira do Brasil. É apenas um pedaço de pano verde, amarelo, azul e branco? Lógico que não. Em qualquer país que estiver essa bandeira, ela representa o país, o Brasil. Pode ver que cada país tem a sua bandeira representando o seu país. Assim como as cores, os emblemas que estão dentro das bandeiras também representam alguma coisa. Por exemplo, as cores da bandeira do Brasil. O verde representa as florestas, né? O amarelo representa o ouro. O branco representa a tranquilidade, que eles falam paz. Esse nome paz é maligno. Paz é um ídolo satânico. É uma pomba gira da macumbaria. Essa pomba representa um demônio, é um ídolo. Não está escrito em Êxodo 20, não farás para ti imagem de escultura do que há em cima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Uma pomba é uma imagem, representando um demônio. Então, o branco representa a tranquilidade. Eu faço parte do cavalo branco do Apocalipse 6, que vai trazer a tranquilidade no mundo. Aí tem o cavalo vermelho, o cavalo amarelo e o cavalo preto, que é quem está governando o mundo hoje aí e trazendo essas tragédias no mundo inteiro. Todos eles adoradores de ídolos satânicos. Todas as entidades religiosas do mundo estão na idolatria. Maometismo, budismo, judaísmo, né? Todas as literaturas do mundo estão adulteradas, eu sei, tá? Todas estão adulteradas. O mundo passará por uma transformação total. No mundo vai ter que haver um reflorestamento das florestas que Satanás destruiu, né? Os homens no mundo vão parar de matar os animais para alimentar, e assim vai. Então, como eu ia dizendo, eu tive um sonho essa noite, né? Com o Bolsonaro. Impressionante, né? Eu não sou bolsonarista e tive um sonho com o Bolsonaro. Eu sonhei que o Bolsonaro vinha na minha casa, né, conversar comigo, né, e esteve na minha casa, fiz uma série de perguntas a ele, conversando com ele, e aí eu disse a ele, eu falei assim, eu tinha vontade de conversar contigo. No sonho eu dizia para ele, para mim lhe falar umas coisas.
agora que você está aqui, eu vou lhe dizer o que eu preciso lhe dizer. Eu serei a maior autoridade do mundo. Eu disse para ele no sonho, essa noite. Eu disse assim, você hoje, aqui no Brasil, é o presidente da República. No sonho eu dizia isso para ele. Só que chegará um tempo que o meu poder vai ser bem maior do que o seu. Eu vou estar bem acima, porque o poder que vai chegar em mim, eu vou controlar os ventos, as águas, né? As chuvas, o sol, a lua, as estrelas. Ou seja, eu vou receber poder total e vou ser a maior autoridade no mundo aqui. Impressionante, né? Mas será que isso vai acontecer? Vai. Vai. Na próxima live, que está previsto para ser 2 de março, eu vou contar o maior segredo. O maior segredo, ele está na história de Nabucodonosor, no livro de Daniel. Mas o segredo está ali no sonho de Nabucodonosor, daquela estátua ali. Que Nabucodonosor viu uma estátua, né? E ali está o segredo. Mas ali, o segredo ele está lá em Gênesis. Ué, mas o que tem a ver Nabucodonosor, a estátua Nabucodonosor, com o livro de Gênesis? Aí está o segredo. Eu sou o homem que vou abrir o livro e desatar os selos. E Al-Hanan, que você chama de João Evangelista, estava numa ilha. Esse Al-Hanan, ele foi jogado dentro de uma caldeira de óleo fervendo. Ele não morreu, não foi permitido ele morrer. Ele saiu todo acabrunhado, foi levado para uma ilha chamada Patmos, né? E ali, naquele tempo, eu apareci a ele, né? Ele viu numa visão, né, um livro selado por dentro e por fora, um livro com 7 selos selados, né? E ele viu ali uma situação feia, horrorosa, e o livro selado por dentro e por fora, e não existia lá escrever, nem no céu, nem na terra, nem em lugar nenhum, alguém que era digno de abrir o livro e desatar os selos. Quando ele estava naquela situação, apareceu a minha pessoa, né? E disse, não chores. Aqui está, eu fui morto, mas estou vivo. E aqui estou para abrir o livro e desatar os selos. Veja bem, já me mataram alguma vez? Não. Eu nunca fui morto. Não. Mas então de que se trata? Quando pegaram o Messias, crucificaram ele, ali não é que mataram o Messias. Ninguém consegue matar ninguém. Apenas tiraram o Messias do corpo carnal. Mataram o corpo dele. Mas ele permaneceu vivo, né? É tanto que quando as mulheres estavam ali chorando, né, ele aparece a elas, elas não o conheceu porque ele não estava no corpo que ele morreu, porque corpo não ressuscita, não. Ele apareceu num corpo que não se vê, que o povo chama de invisível.
É tanto que elas só conheceram ele quando ele pronunciou, né? Lá escreveram que ela disse assim, Rabone, mestre. Ou seja, só conheceram ele quando ele falou. A mesma coisa, quando ele apareceu aos discípulos que estavam numa viagem, indo para uma aldeia chamada Emaús, os discípulos também não o conheceram. Por quê? Ele não estava no corpo que ele ressuscitou, né? Ele disse assim, de que falam vocês? Mas você aqui é estrangeiro aqui, você não ouviu falar da história de Yahushua? O que aconteceu com ele e tal? Quando ele está conversando ali, ele desaparece do meio deles, porque ele não estava em corpo carnal. E daí, eles disseram, olha, você não viu que quando ele falava, movia conosco ali, nós ficávamos comovidos? É o mestre, é Yahushua. Então, ele não ressuscitou no corpo que ele morreu. O corpo não ressuscita. Aquela história que quando ele aparece no salão fechado, os discípulos com medo da opressão do judeu, que estava dentro de um cômodo fechado, e ele aparece no meio deles. E ali, que ele mostrou aqui o sinal dos cravos e tal, que eles inventaram. Ele não ressuscitou naquele corpo que ele tinha morrido. Eles inventaram. Então, ali, Yahuhanan, ele viu um livro selado por dentro e por fora, e que ninguém era digno de abrir o livro. O que Yahuhanan viu? Yahuhanan viu o que está acontecendo hoje. Eles consumiram, Satanás consumiu as escrituras originais, fez uma literatura camuflada, escondendo a verdade, selou a mentira que ele colocou no livro, na literatura dele. Quando se trata da literatura, não quer dizer que é a Bíblia, não. Se trata da Torá, se trata do Talmud, se trata do Alcorão, da Cabala, da Bíblia João Ferreira de Almeida, se trata da literatura em geral. Satanás conseguiu modificar tudo, todas elas, encher de mentiras, enganar a população. E ele selou de tal forma e fez o povo acreditar que dentro das literaturas que ele fez, pingo e vírgula é tudo verdadeiro. E agora vem a minha pessoa desatando os selos, né? E mostrando a verdade que não tem nada a ver com o que Satanás ensinou para o povo. Desmascarando Satanás. Então, na live que vem, eu irei mostrar, né? Irei mostrar com nitidez a real história, né? Eu vou mostrar que nós estamos no 6º milênio, no final dele, finalzinho, né? Eu vou mostrar a história de Nabucodonosor, né? O que ele viu, na verdade, o que foi dito a ele. Lá diz que ele ficou 7 anos pastando no campo com os animais, né? Eu vou mostrar qual é a verdade nessa história, né? Vou mostrar com nitidez qual fruto que Adão comeu, né? Uma coisa, vou mostrar de forma profunda, né? Eles dizem que Adão comeu. Qual era a árvore que tinha lá? Que conta-se que no jardim do Éden tinha 2 árvores, né? Tinha a árvore do bem e do mal, né? E tinha uma árvore da vida. Eu vou mostrar que a árvore do bem e do mal é esta. Vou mostrar qual é a árvore da vida. Olha que só. Que interessante, coisa que ninguém nunca disse. Vou mostrar qual é a árvore da vida que tinha lá,
Que jardim do Éden é esse? Aonde está esse jardim do Éden? Tá? Qual é a árvore da vida que estava ali? E qual é a árvore do bem e do mal que Adão não podia comer? Tá? E o que tem a ver a história de Nabucodonosor com essa história de Adão e Eva? Profundo, né? Vamos aguardar a live. Eu, recente, estive no escritório de advocacia. Falei para o advogado, falei para ele, doutor Juniel, você lembra que há mais ou menos 20 anos atrás, eu estive no Idaron, você trabalhava lá, e eu disse para você que ia chegar um tempo que eu ia ser governo mundial. Lembra disso? Isso há mais ou menos 20 anos atrás. Eu falei, doutor, mudaram toda a história, mudaram toda a literatura, a população está enganada. Eu serei governo mundial. E aí eu disse a ele, daqui 300 anos, eu vou estar nesse corpo aqui. Eu estou sendo renovado, já comecei a ser renovado. Daqui 1000 anos, eu vou estar nesse corpo. Eu não estou brincando de bolinha de gude. Não, eu sou surpresa mundial. Eu vou provar para vocês que eu sou um enviado do Ser Supremo no mundo para estabelecer no mundo a tranquilidade e acabar com todas as guerras do mundo. Acabar, destruir todas as guerras mundiais. E vai reinar no mundo a tranquilidade. Eu serei implantado no mundo como governo mundial, mas um governo diferenciado de tudo que você já viu. Agora, vamos aguardar o tempo passar. Ele ficou calado na minha frente, assim, olhando para mim. Não é simples. Acreditando ou não, sou surpresa mundial. E ao estar conosco, vamos em frente. Todos que deixar a idolatria e abraçar a verdade, vai entrar no gozo e numa tranquilidade infinita. Eu quero deixar a todos um forte abraço. Dizer para vocês, quando vocês assistirem qualquer vídeo meu, dê um like, vai nesse tal de joinha aí, onde tem essa mãozinha aí, e compartilha esses vídeos e também faça comentário, que é para que o canal possa subir, para que o YouTube possa recomendar esses vídeos a outras pessoas. De já eu agradeço a todos vocês, e ao estar conosco, e nos levará às águas tranquilas. Que assim seja, que assim seja. Um abração a todos, que assim seja.